Então vamos lá, hoje uma presença encantadora nesse programa. Está aqui ele que é senador, eleito pela Rede Sustentabilidade do Amapá em 2010. Foi o senador mais votado da história do estado e ele é o líder da oposição ao governo Jair Bolsonaro no Senado. E segundo informações, um dos caras que mais trabalha em Brasília. Eu ouvi essa informação de pessoas de pontos quentes. Está aqui Randolfo Rodrigues, Eu procuro fazer meu serviço, Emílio. Não sei se tenho feito. Tenho procurado fazer bem feito. Faço esse serviço desde 13 anos de idade, quando comecei minha militância política. Sempre tive a política como sacerdócio. Eu costumo dizer que não sou senador. Eu sou mesmo professor. Professor de História, Direito Constitucional. Não queira dar de humildão. Não vem não, Harry Potter. Que nós, é verdade, deixa eu falar, senador. 99,9% é a probabilidade do Flamengo ser campeão brasileiro e 0,1%, ou seja, quase nada, do Palmeiras. Não me erra. Não me erra, por favor. Errar. Pode me cobrar. Não, pois é, mas não me erra nisso daí, porque eu tô cansado de ser cheirinho. Eu passei quase 9 anos assim, sendo zoado por conta disso. O Aécio também, né? Tá cansado. Também. Olha, tá piadista aí. É a convivência com você. Ben Stiller. Um regime que se perpetua no poder, que não tem alternância, não é democracia. Um regime em que presidente da República caça concessão de meio de televisão porque diverge, não tô falando do Brasil, tô falando da Venezuela, né? Malandrinho. Malandrinho. Então, isso não é democracia. Isso não é democracia. Pega nós, porra. Isso aí já tá batendo no bolso faz um tempinho. A gente ainda não identificou, né? É importante para mobilizar o nosso turismo a flexibilização do visto. Mas veja, o presidente da República anunciou a flexibilização do visto primeiro só em relação aos Estados Unidos. E somente em relação aos Estados Unidos. Não, mas agora abriu a perna pra China. Pois é, eu não tenho nada contra os Estados Unidos. Mas qual é o problema com a França? Qual é o problema com a Europa, com a comunidade europeia? Aliás, com a França... A França não precisa. Com a França, inclusive, me diga, o Brasil é o único país do mundo que faz fronteira... O único país do mundo já, é o único país das Américas que faz fronteira com a França. França tem a primeira-ministra muito feia. né? A gente não quer primeira-ministra. É feia mesmo. É muito feia. Então, A primeira-dama é muito feia. Canhão. Parece o doutor leva em consideração só Paris. Nós temos o professor Vila. o professor Vila primeiro. O professor Claro, Vila eu está pensei. aqui. Eu estou aqui. Professor Vila. Há muito Vila. tempo eu quero conversar com você. Porque que eu tava vendo Finalmente aqui, o senhor tem um currículo invejável, né? O senhor é sindicalista, foi pro PT, PSOL, aquela coisa toda, né? Que todo brasileiro já quer distância disso, tá quase bandido de Soberano do Campo, tá quase fora, pisando fora da cadeia. E o Bolsonaro? O Bolsonaro é outro extremista, os dois são extremistas, um precisa do outro pra sobreviver, senão qualquer um ganha mas essa vamos lá, porcaria. Calma, professor. Vai ter um treco aí, né? Essa pergunta pujante, acachapante e tal. Eu vi que o senhor é uma esquerda um pouco moderada, né? O senhor ele concorda com algumas pautas econômicas, que não é nenhuma surpresa, porque a União Soviética também abriu o mercado. Mas vamos lá, Itália. Como Rússia, né? A questão é a seguinte, não, União Soviética mesmo, aquela do Stalin lá, Itália. Mas eu queria saber se você faz um estudo, que você é um historiador, assim como eu também, para onde vai o caminho da esquerda, porque não tem nenhum líder político, a não ser o bandido, acho que não ganha nada, nem ajudante de copeiro ele é contratado em Itália. Eu queria que você fizesse qual seria o candidato para 2022? Essa é a pergunta, porque a esquerda está totalmente fragilizada, Itália. Esse é o momento de nós criarmos pontes de diálogo, nós criarmos pontes de conversa. Era exatamente isso, era a minha segunda pergunta, perdoe-me a todos interromper, Por favor, mas professor. era a segunda pergunta que eu ia falar, porque o senhor disse que era a favor da questão da prisão da segunda instância, e coisa e tal. Você não é muito criticado dentro da própria esquerda por causa disso? E é algo que eu acho justo. No caso relativo ao presidente Lula, eu acho que o presidente Lula merece um julgamento justo. Não. Se ele não teve, ele merece um julgamento justo. Mas se ele não teve? Sim, porque veja... Mas você acha que ele não teve eu essa acho que tem suposição de fatos si? novos. Eu acho que tem fatos novos. Veja, O Glenn vem aqui, hein? os dados que foram revelados pelo Intercept, as informações e o material que tem, dão conta que não teve um procedimento justo. Se não tivesse nenhum fato, vamos descartar, não teve Intercept, não teve nenhuma revelação. O juiz que o condenou
ser ministro. Porra, mas os caras do outro Supremo presidente. conversam toda Tava hora. quase gostando de você, Condenável igual, Tá Emílio. quase. Tava quase gostando de você, candidato. Condenável igual. Não. Tem inclusive ministro do Supremo que hora tá mais à esquerda, hora tá mais à direita, né? não é verdade. Ó, tem as fotos do pedalinho. Porra, isso ficou na nossa cara. Agora vem. Pois é, agora pelo é o amor de seguinte, Deus. não dá. Senador. Meu Eu acho Paraná. Eu acho que é o seguinte. Tem que ficar Tem as preso, é fotos do pedalinho, bandido. tem os pôsteres. Tem foto do pedalinho, foi, né, tem meu? bandido, Tá mais que mas- Tem 3.700 provas, cara. Não, veja. Então veja, eu não posso insistir em achicoalhar, em não querer. O que eu quero pro Lula, eu quero pro Bolsonaro também. Você Se quer isso tivesse fritar o Lula? acontecendo- Quer dar uma Se fritar isso o Bolsonaro? quisesse- Fritar o Moro? Se isso tivesse acontecido com o Bolsonaro... Mas você acha que isso moral? Deixa eu falar. Não, Não, eu fui não o é. primeiro defensor. Emílio, fui o Tá primeiro defensor do fritando Moro. Moro. E o Moro, vou falar pra Eu sou você. o primeiro defensor do O Moro. Moro é o único cara que é unânime. Verdade. Vocês não são. Pois é. O Bolsonaro não é. É perigo isso. O Lula não é. Tu não O acha Moro- perigo pra democracia Não ter um sei. cara Claro que não, o cara é honesto. Não, mas como ele é honesto? Lógico, Ele é serve reserva presidente moral. da República. Ué, não é não? Ele serve um presidente Ele da serve a República nação. que é opositor. Não, ele não serve a nação. Por que ele não investiu o Queiroz? Ué, essa é a pergunta. Essa é boa pergunta. Boa pergunta. Mas tudo bem. Como é que ele serve a nação? Por que ele não Ué, e o investiu o Queiroz? STF? Porque ele não manda a E o Polícia Federal STF? investigar o Queiroz. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que do não? STF. A gente tá falando do STF E aqui. o Toffoli? Então, era onde eu ia chegar. Era onde eu chegar. Você perdeu a Chegou lá. Bom, eu acho que primeiro tínhamos que modificar o sistema que é analisado lá no Senado. Certo. Se coloca poderes da admissibilidade do procedimento de impeachment em relação a qualquer ministro só nas mãos do presidente do Senado. Está errado. E o projeto de resolução do senador Lazier, muito bom apresentado lá, que estabelece que uma comissão faça a apreciação dos pedidos. Eu acho que nós temos que apreciar isso, até para tirar isso da responsabilidade O senador, exclusiva. o Agora que eu senador, fui ver, o nhonho, o senador. Não tinha lembrado. O senador, data vênia. Deu delay. Senador, o senador. Emílio está falando demais. Mas o Sérgio Moro foi o primeiro cara que nós vimos aqui nesse país que botou peixe grande na cadeia. Deixa eu te dizer uma coisa, Botou o Emílio. Odebrecht. Emílio, deixa eu dizer uma coisa. Ninguém o defendeu 5 mais. bilhões de dólares. Ninguém o defendeu Não mais. pode queimar Ninguém o o cara defendeu. dele. Olha, Emílio, o deixa eu dizer Sérgio uma coisa. Moro, Fala aí. o Sérgio Moro tinha que ter 2 vidas. Emílio, Uma de reserva. Emílio, Se você professor fosse Vila. uma mulher. Se eu fosse mulher, eu dava bunda pro Sérgio Moro. O Sérgio Moro é a Deixa eu dizer uma reserva coisa. moral. Olha o meu histórico. Obrigado, Alborguete. Olha o meu Obrigado, histórico. Emílio, só chamar. Eu acho que a conduta dele recentemente em relação ao caso Marielle não foi adequada, né? Ele poderia ter prestado melhores esclarecimentos em relação à conduta da investigação em relação ao caso Marielle. Eu acho que neste caso do Queiroz, a Polícia Federal é vinculada a ele, ele poderia insistir na investigação. Tem caso de laranjas no governo Tem Bolsonaro. caso do Adélio, que até hoje ninguém sabe quem mandou, né? Antônio. Tá o Álvaro Antônio. E o caso do Adélio também. Então, Mas o Álvaro então ele Antônio, não serve tanto assim o ministro, Bolsonaro, como o senhor diz, O né? ministro do Turismo, o ministro da Justiça não poderia ter ido pro governo. O senhor falou do caso Marielle aí. Break. Só deixar no ar aqui. Calma aí, Gilberto Chega, já Barros. falou demais também. Boa noite, Brasil. Cassinão no intervalo comercial. Vai, DJ. Programa do Raimundo. Peraí, calma. Eu tenho uma pergunta boa aí. Não, chega. Não, vocês são tudo bolsonaristas. Quer saber, bolsonarista. quer saber se você Perguntas. tem prova lá do Bolsonaro, dos filhos dele, o que você fala tanto, você depois vai peraí. ter que provar, bonito. O Bolsonaro, ó, Vamos lá. o Bolsonaro, eu nunca vi um cara apanhar tanto que nem o Bolsonaro. Os caras querem queimar O cara ele o tava em tempo Brasília, o inteiro. porteiro lá. O porteiro. É sobre isso que eu ia perguntar. Porque ele levantou a hashtag quem estava na casa 58 e eu queria saber sobre isso, mas depois do intervalo, aguardem. Tchau, pessoal. Me mandaram um meme bom. Você já viu esse aqui ou não? O porteiro do condomínio? Você viu esse aqui ou não? É o Andrade, Aqui, pô. ó. Me mandaram um meme bom. Quem é o porteiro? Olha, o porteiro é o Andrade. Você recebeu esse aqui? Eu recebi aí. Senador. Ô, senador, Diz. eu quero saber o seguinte. Pergunta boa aqui. Eu quero saber... Pera aí, ó. Pera lá um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Hoje, às 21 horas, no Teatro do Shopping Morumbi. Certo. Qual que é o nome da... não sei o que lá. Vai ter a presença da mântega, você pode cobrar a mântega no final, né? Pode cobrar, faz E foto, às 21 faz foto horas, com todo então é mundo. fácil, lá no Teatro Morumbi, Samidana, Eu entre estarei outras lá. atrações, Alba, Índio Gay e por aí Grande elenco. E grande elenco Da turma do Ratinho. às 21 horas. E o eu vou- Meirelles, né? eu vou Só fazer uma esquecer. Maurício Meirelles.
Meirelles chamou o Meirelles. Olha. E tem uma coisa que vai ser muito sensacional, que o Zuckerman vai lançar hoje, Teatro Morumbi, 9 da noite. Parafraseando a nossa querida e amada e estimada Denise Fraga. O índio vai recepcionar todos. Maravilhoso. Na porta ele dá um abraço caloroso. Você vai lá. Não. Não, não dá. Um cocar e um violão. É Manauara. Vou deixar um violão pra você. Cocar e um violão. Hoje, na festa do Zuckerman, na peça, no caso. Você vai lá junto com o Samidana. Já separei o ingresso pra você e pro Delari. Valeu. E vou te dar um casal. 21 horas. Vai lá no meu Instagram que eu vou colocar.